O que a comida representa para você nos dias em que você se sente mais pesado? Hoje, o Além das Sessões vai falar sobre um assunto extremamente importante que vai além da nossa saúde mental. A gente vai entrar em espaços importantes na nossa vida para tratar de temas e assuntos extremamente relevantes. Eu sou Andressa Carneiro, eu sou psicóloga e host do Além das Sessões e hoje a minha convidada é a Vólia Guimarães. Ela que é gastróloga, empreendedora, escritora, coordenadora regional do Lady Chef, docente universitária e uma grande referência aí na cozinha sustentável. Seja bem-vinda, Vólia, ao Além das Sessões. É muito bom te ter aqui. Eu que agradeço, né? Estou super feliz com o convite, né? A gente se conectou já há um tempo e eu fico muito grata, assim, pela oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão importante, assim, que é a alimentação, né? Não é só simplesmente, popularmente falando, o ato de comer, é o ato de se nutrir. Perfeito. E falar sobre saúde mental, a gente pega esse gancho porque é nutrir, né? Faz Uhum. parte de cuidar do nosso autocuidado, da forma como a gente se enxerga, da forma como a gente se vê. E o alimento, ele faz parte desse universo. E como um alimento, ele transforma também, Uhum. né? O nosso dia, a nossa vida. Mas antes da gente aprofundar mais na área da gastrologia, me conte o seguinte, o que é que te levou para essa área, Vólia? Me conte um pouquinho a sua história. Pronto, a história é bem assim, desafiadora. Os mais próximos, né? Falam assim, é um looping de 360 graus. Eu estudei contabilidade, né? E passei 20 anos trabalhando numa mesma empresa, na empresa privada. Deu uma saidinha, porque meu esposo passou no concurso público, a gente morou fora, mas acabei voltando para essa mesma empresa, né? Quando a gente retornou a Salvador. E o próximo já de fazer uns 20 anos trabalhando nessa área financeira, eu cansada de fazer mais do mesmo, né? Já chegando aos 39 anos, aí a gente vai tendo uma maturidade, um olhar diferente para a nossa vida, assim, já começa a pensar em propósito, por que que eu existo, né? Já vem aquela Sim. consciência, a gente começa a ter consciência. E eu resolvi, como eu gosto, já gostava de cozinhar, né? Uma coisa muito da família, né? A família, minha família toda por parte de mãe tem um pé na cozinha, né? Minha avó, minha mãe, meus tios, meu irmão é dono de restaurante. Então, assim, a Tá no gente tá no sangue. sangue, né? Então, eu gostava já de cozinhar, resolvi fazer um curso técnico, né? Bem genérico, cortes de carnes. E lá, esse curso, um professor, Júnior Maia, assim, que eu admiro e que foi quem plantou a sementinha. E durante o período do curso, foram 7 dias de curso, ele fez assim, você vai longe nesse lugar aqui. O seu, o seu lugar está aqui, dentro de uma cozinha. O seu espaço é a gastronomia. E aquilo ficou na minha cabeça, continuava trabalhando. E aí resolvi, né, sair, né, da empresa. Falei assim, vou tirar 30 dias de um ano sabático aqui, descansar. Foram 20 anos sem ver meu filho crescer direito, ele já tinha uns 7 na época. Falei assim, vou dar uma descansar, ir pra praia, ir pro cinema, não fazer nada, assistir Netflix. Sim. No terceiro dia eu falei, não, isso não é pra mim não. Essa vida de não fazer nada não é pra mim. E aí, como eu já tinha feito esse curso técnico, eu falei assim, Sim. vai ter um curso e a gastronomia crescendo, bombando, programas de televisão nesse momento, né? Aí eu falei assim, vou fazer mais cursos. Eu fiz um curso de cupcake, aí comecei a ir pra... Eu gostava muito da cozinha quente, mas comecei a ir inconscientemente para a confeitaria. E curso de bolo, cupcake, torta. E aí, primeiro curso, eu já comprei os ingredientes, já tinha o WhatsApp, já tinha grupos de WhatsApp, pronto. Comecei a vender Sim. pelo preço do colega, né? Pelo preço do concorrente. Então, o empreendedor, ele começa errado. É sempre conhecimento. E fui vendendo, fui entendendo, fui aprimorando. E aí fui percebendo a necessidade de ter técnica, de ter peso, de ter tempo de assar, de assamento, de cozimento, de cocção, né? Termos que precisavam estar no meu dia a dia, que estavam indiretamente, mas eu não tinha o conhecimento. E aí resolvi estudar gastronomia na Estácio, que foi assim um pontapé, um outro looping, né, em relação a já dentro da gastronomia. E aí estou trilhando esse caminho, fui para encerrei, fiz o curso, né, completei o curso. Sim. Fui fazer pós-graduação, na hora de escolher eu falei, não, eu quero tudo que eu aprendi, agora eu quero ensinar. Eu não posso guardar para mim, eu tenho que passar isso para passar adiante. Então, resolvi fazer a pós em docência do ensino superior e agora eu estou matriculada em nutrição.
Porque aí eu tava falando com meu esposo, falei assim, meu Deus, eu vou me formar com 50 anos. E ele daí, são 4 anos. Sim. E daí, mas passa rápido e quero assim trazer mais, né, essa questão da nutrição, porque estudar gastronomia é você estudar técnica, é você conhecer os processos, né, ter um entendimento amplo, mas estudar nutrição é você conhecer, né, profundamente, de fato, aquele alimento no seu organismo, né, em toda a rede aí. É falar sobre, de fato, e aí aqui estou, professora, né, consultora, confeiteira, empreendedora. Eu falo para a pessoa que cuida do meu Instagram que é muito confuso o meu Instagram, porque eu quero falar de tudo. Eu quero falar que eu sou professora, eu quero falar que eu sou consultora. E ela fala para mim, olha, tem que ter foco. Tem que ter foco. Senão o seu como é que chama? O nicho. Né? Quem tá te vendo vai ficar, meu Deus, o que é que ela faz mesmo? Sim, sim. Eu gosto muito até daquele post, né? Que a gente coloca um pouco sobre quem a gente é. Que ali já dá uma resumida. Isso. E eu já atualizei umas 2 vezes, viu? É isso. Aí esse post do Instagram é bacana por isso, né? Então eu tive que, revisitar ele pela 2ª vez, porque ele já tava defasado, né? Porque ali dá um norte de quem você é. E sim. Nos direciona, né? E uma coisa que você não trouxe, que você é corredora. Sou corredora, minha válvula de escape. Importante ressaltar, né? Isso. Que não só de trabalho, né? Olha, a gente vive também. Exatamente. Tem que ter ali a importância do autocuidado, de cuidar da nossa mente, do nosso corpo, de uma forma completa. Isso. Né? E isso tudo é importante. De nos priorizar, né? Eu negligenciei já há muito tempo a atividade física, mas eu já entendi, compreendi, assim como a alimentação, de que o alimentar, né, o sentar à mesa, o comer, a gente tem um hábito na nossa casa de sentar à mesa, não ligar a televisão, né? É o momento da gente conversar, da gente compartilhar. A gente tem um dia muito corrido, então o momento da gente conversar, da gente trocar uma ideia, muitas vezes é o momento da mesa, porque o resto do dia está ocupado com outras coisas, com outras coisas que nós estamos envolvidos, né? E a atividade física hoje às vezes a gente dá uma derrapada, deixa para depois. Já teve um momento que eu me cobrava muito por não fazer atividade física. Hoje, por exemplo, foi um dia que eu não tive condições de fazer atividade física nenhuma. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, isso faz parte do processo, que não pode eu sabotar, né, a atividade física todos os dias. Sim. Né? Então, a atividade física é uma coisa que a corrida em si, principalmente, é uma coisa que me desconecta com o mundo e me conecta, e faz a conexão, eu faço a conexão comigo mesmo, né? Naquele momento eu tô correndo, como a gente já falou, eu tirei o fone do ouvido, eu ouvia uma música pesada para poder me dar aquela energia na hora de correr, então, com o tempo eu percebi que eu precisava me escutar, que eu precisava me ouvir, e assim é com a alimentação também, quando a gente se alimenta, o que me faz bem, né? Um glúten está me fazendo mal, não é moda o glúten fazer mal, né? Uma lactose tá funcionando bem, ao tomar o leite, como é que funciona isso no meu organismo? Não me senti bem com isso hoje. Uma bebida alcoólica, né? Tudo que a gente traz para o nosso organismo, né? Pra gente, tudo que a gente ingere, tem um porquê e traz um sentido, e se a gente se escutar, a gente consegue fazer uma leitura bacana assim da gente. Eu acho válido a gente trazer aqui, olha, a importância do autoconhecimento, né? Porque quanto mais a gente se conhece, melhor fica a forma como a gente lida com a gente. Isso. E no seu caso, eu vejo muito essa questão do autoconhecimento. Primeiro, pelo fato de você se perceber e não se ver mais naquele ambiente da contabilidade, de você entender que o seu tempo ali chegou, né, ao fim, e que ali você gostaria de se descobrir mais, você gostaria de se ver desenvolvendo outras habilidades, e aí fez essa transição de carreira. Isso. E aquela coisa, tem medo? Tem. Mas vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E ali você foi se percebendo, você foi se aperfeiçoando, você foi aprendendo uma volha que antes você não conhecia. Não conhecia. Antes existia quando eu comecei a trabalhar com gastronomia e eu vendia, né? Quando eu comecei a conhecer a gastronomia, entrar, fazer esses cursos e botar para fora mesmo, porque eu me percebi que o lugar de não fazer nada não era o meu lugar, mesmo que fosse por um tempo de 30 dias.
eu me denominava Delícias da Vovó. E aí fui, como todo iniciante, empreendedor iniciante, a gente vai trocando pneu com o carro rodando. Sim. E aí fui fazer esse curso, né, de gastronomia e já percebi que eu não era mais só a confeiteira, né? E queria outros lugares, outros olhares, né? Sim. E aí fui me desenvolvendo, né? Essa inquietude, meu esposo traz muito essa palavra em casa, inquietude. A gente tem que ser inquieto realmente, né? A gente tem que sair dessa mesmice, desse lugar, Sim. né? Sair da zona de conforto. De conforto, né? Sair da zona de conforto e buscar algo que dê mais conforto. E não é ir para um lugar que seja incômodo, né? É como na corrida. Sim. A gente, eu estava conversando com com o Lucas, nosso treinador, e eu gosto de correr no pace 6,5. Ele falou, olha, eu acho bacana você correr no pace 6,5, mas você precisa se desafiar. Você precisa sair dessa zona de conforto e tentar um outro conforto, né? Um outro lugar de conforto para você evoluir, para você se desafiar. E eu estou nessa fase da corrida, nesse momento eu estou me desafiando, buscando um novo pace confortável para mim, né? E essa inquietude mesmo que a gente precisa, né? Eu entendo que o sentido da vida, né? Quando a gente pensa assim, quando eu mudei de carreira foi quando eu percebi por que eu estou fazendo isso todos os dias? Qual o sentido de eu estar fazendo isso todos os dias, né? Levantar, pegar o carro, cortar a cidade, chegar no trabalho, tomar um café com meus colegas, começar a trabalhar, fazer conta, cobrar, chegar no fim do liberar cliente, chegar no fim do dia, voltar para casa, encontrar a família. Qual o sentido disso? E aí a consciência começou a bater. É isso que você quer? E aí você entra mais no âmbito de espiritualidade e pensa, né? Poxa, o que Deus mostrou pra gente? O que é que Jesus veio trazer pra gente? Qual a mensagem, né? Eu sou muito espiritualizada, tenho muita fé. E comecei a perceber, e até em conversas com meu esposo, o que é que Jesus mostrou pra gente? Que ele deixou um legado, né? O que é que a gente está fazendo aqui? A gente vai deixar um legado. Então, assim, quem é Volha? Quem foi Volha? O que é que ela escreveu? Qual foi a história que ela contou? O que foi que a Andressa contou? O que foi que cada um, né, na sua trajetória contou? Então, hoje eu me enxergo muito nesse viés. O que é que eu quero parar, assim, o que eu vejo as pessoas muito olhando para si, para o seu umbigo, e sem perceber o entorno. Então, hoje, quando eu acordo de manhã, que eu vou fazer algo, eu sempre percebo o que é que eu quero para mim, o que é que as pessoas, né, ainda mais com filho, né? Acho que a consciência também vem quando a gente tem filho, porque qualquer atitude sua repercute na educação dele, repercute no comportamento, né, do seu filho ali, né? No meu caso, Marcelo, que é meu filho menino, né? Então, qualquer movimento que você faça repercute aquilo ali. Então, começa a cair a consciência. Poxa, se eu passar um sinal vermelho, ele está aprendendo que errar tá certo, né? Então, você também começa a se tocar. E é o que você falou, é o autoconhecimento. Tem pessoas que passam desapercebido por isso aí, né? E tem pessoas que começam a perceber. Muito se fala de palavras, correr é moda, né? O autoconhecimento é moda, né? Pode ser moda para uns, mas pode ser uma coisa muito valiosa para outros, né? Muito importante para outros. Sim, sim. E é importante a gente falar sobre isso, porque a gente está vivendo num mundo onde as pessoas estão tão automáticas. Então aí até puxar um pouquinho, né, para o telespectador, olha, que está lá assistindo a gente nesse momento, tentando se conhecer, tentando buscar esse caminho de se nutrir com mais sabedoria, com mais consistência, né, com mais foco, é entender primeiro, né, se conhecendo, se percebendo, se autoanalisando e de repente assim buscar também ajuda, né, porque ajuda nunca é demais e quando a gente entra nesse universo a gente passa a entender o que nos motiva, qual é o incômodo que me levou para uma determinada ação, uma determinada atitude, porque as nossas mudanças ela vem a partir de um incômodo, a gente não muda simplesmente porque, olha, me disse aqui que eu tenho que mudar. Não, tem que ter um incômodo. Opa, eu tô incomodada aqui, o meu filho tá aprendendo desse jeito, não tá legal. Eu vou começar a ficar atenta e não fazer novamente, porque ele tá aprendendo a partir dessa perspectiva. Então, tudo gera movimento, de certa forma. Me diga o seguinte, Ivone, o que é que a cozinha hoje ela representa emocionalmente para você? Paz, amor, né? Afeto. Né? Eu percebo muitas pessoas, aí fica um recado para as pessoas ao meu redor. Eu nunca vou cozinhar para você.
Nunca vou cozinhar para você, não adianta. Se eu quiser fazer algo para você, eu vou ter que te levar em algum lugar, Sim. né? Então as pessoas, né, o que eu falo assim do afeto, do amor, o fato da pessoa fazer um ovo frito, seja como for, tostado ou mexido, para o outro, é uma doação, né? Sim. Eu falo muito assim, principalmente meus alunos, né, e no meu dia a dia, o tempo da gente é o bem mais precioso e mais caro que a gente tem. Então, se você para um momento para fritar um ovo para uma pessoa, seja ela um chefe de cozinha, seja ela uma pessoa leiga na cozinha, você está doando amor, você está doando afeto. Então, para mim, a cozinha hoje é afeto, é válvula de escape. Eu gosto muito de cozinhar ouvindo música, eu produzo ouvindo música, né? Eu acho que a música conecta, leva a gente para um lugar. A música dita a emoção. Às vezes eu estou muito tranquila, então eu escuto uma música mais tranquila. Às vezes eu estou mais agitada, escuto uma música mais agitada. E tudo ali fazendo a produção, fazendo o processo, né? Na cozinha, com a comida. Então, assim, hoje a comida, a gastronomia para mim é afeto, é entrega, é paz, é amor, é tranquilidade, é válvula de escape. Sim, eu já vou emendando aqui, sabe com o quê? Cozinhar é um ato terapêutico? É. É um momento assim, eu e eu mesmo, né? É um momento que tá ali, tô eu, a cebola, o olho ardendo. A lágrima descendo, A lágrima bem descendo. dramático. Bem cozinha coreana, né? Os filmes coreanos. Isso, é muito isso. É muito terapêutico. Eu entendo como... Porque né, é você entregar um pouquinho do que você... É você pegar um insumo, gente, in natura, pegar E eu trago aqui no livro... Cadê o livro? No livro, que a gente vai falar dele. Sim. O aipim, por exemplo, é um insumo simples, barato, onde a gente pode construir um universo sobre ele, né? E o livro fala muito disso. A gente pegar um insumo e transformar. A cozinha transforma, né? A cozinha, ela une. A cozinha fala de cultura, né? A gente, quando eu entrei na universidade, que eu me deparei com a cozinha francesa, eu pensei, eu sou baiana, de Feira de Santana, por que eu tenho que aprender técnica francesa? Porque, gente, a gente precisa aprender, né? A gente precisa estar aberto para aprender. No dia que a gente não tiver que aprender mais nada, não faz sentido a gente estar aqui. Vamos dar oportunidade para outro chegar. Sim. Né? Então, assim, o conhecimento é válido, nem que seja a quantidade de manteiga certa para fazer um ovo perfeito, por exemplo, né? Então, assim, é terapêutico, está ali, né? O ato de cortar a cebola, eu estou ali ó, na técnica, aprendi que o corte da cebola, a meia-lua deve ser de tal forma, mas às vezes na pressa eu corto de outra forma, não usei a técnica correta, e tá tudo ali, tá tudo me terapeutizando, me envolvendo. Eu amo a cozinha, né, Vólia? Eu acho incrível, porque tem técnicas, tem formas, tem estratégias. E faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É diferente você fazer um risoto e fazer o cozimento do arroz com a água. Sim. E fazer um cozimento do arroz com mirepoix, que é um caldo, né? Preparado para você, que existem outros, né, fundos, caldo, a gente chama de fundo ou caldo, preparos para dar sabor, para dar um sabor no fundo da preparação. Então, hoje, quando eu saio para me alimentar, ou na minha própria casa, quando eu faço uma produção, uma preparação, eu como cada coisa. Gosto muito de comer misturado, tá? Fazer aquela argamassa. Gosto muito. Sim. Mas antes de tudo, eu vou lá, o feijão, ok, o sal, o cominho, eu sinto o cominho, sinto a pimenta do reino, sinto... E você vai trazendo aquele movimento ali, não comer... Uma coisa que eu acho bacana, assim, às vezes a gente come rápido, pela pressa, pelo tempo que a gente não tem, e você acaba comendo mais, porque o seu cérebro não teve tempo de absorver que, ó, opa, tô satisfeito, chega. Sim. Né? Então a gente vai naquela compulsividade, sim. Mas é terapêutico. Se alimentar ou cozinhar, para mim, é muito terapêutico. Sim. Inclusive, tem estudos que trazem essa questão, né, de que quando a gente pratica uma atividade prazerosa, e muitas vezes cozinhar para muita gente se para você não tá tudo bem também, não precisa ser prazeroso, nem todo mundo vai ter esse sentimento, esse desejo pela cozinha, tá?
Eu não tenho tanto jeito na cozinha. A gente cozinha porque a gente precisa, né? Mas eu não tenho essa expertise e tá tudo bem. Mas cozinhar é terapêutico porque a cozinha, ela te desperta os sentidos. Ela faz com que você viva o processo, você se conecte com o presente, com aqui e agora, com a cor, com o cheiro, com a textura. E isso tudo ajuda o seu cérebro a desacelerar. E desacelerando, você consegue regular e gerenciar melhor as suas emoções, você consegue organizar as suas ideias e, consequentemente, ter uma rotina muito mais significativa. Então, se você aí está pensando, ai, será, né? De repente, seja um caminho cozinhar. Você não precisa preparar lá o melhor risoto, né? Aquele banquete. Não, o seu pão com ovo mesmo, mas fazer simples. com cuidado, com dedicação, com atenção, presença, né? De estar ali, qual é o próximo passo, como é que eu posso fazer, qual o jeito que eu gosto de comer ovo. Porque tem gente que não sabe, tá? Como é que você prefere o ovo mexido? Não, faz aí, né? Não, tem todo um. Meu ovo é mexido com queijo. Eu ainda exijo queijo, né? Então, tem toda essa questão que envolve saúde mental, né, Olha? Não, essa questão da saúde mental, do ato de você sair para comprar o insumo, chegar em casa, preparar o insumo, produzir, sentar e se alimentar. Gente, é muito terapêutico. Sim. É muito você entender o processo e perceber todo esse processo, né? Às vezes no dia de domingo, que é o dia que eu treino com meu marido, né? Que é o dia que a gente consegue treinar junto. A gente treina, toma um café fora, escolhe um lugar bacana para tomar um café fora diferente, conhecer um lugar diferente. Vai no mercado, faz as compras. Eu já faço as compras pensando, poxa, vou levar isso aqui, porque eu vou produzir, vou fazer o almoço com isso aqui. Vou pegar uma verdura, um legume, uma carne e chego em casa. Então, todo esse processo, você tá ali na terapia já, ó. Ou às vezes você sai, você vê algo e fala, poxa, hoje a gente poderia comer tal coisa, porque tá tão bonito no mercado, tá tão... que já vem ali, já parte uma decisão, e uma decisão que saboreia o dia todo, né? Que já faz uma diferença. Uma coisa que você trouxe, Vólia, que me chamou também a atenção, essa questão do comer, né? O ato de comer. E a gente está falando de saúde mental, a gente não pode deixar de falar também dos transtornos alimentares, né? Que é um transtorno diante dos aspectos psicológicos que vem através do alimento. Aqui a gente pode falar da compulsão, tá? Principalmente nesse ato do comer em excesso, e aí fica um exercício para vocês, né? De se perceber essa questão na relação com a comida, como é que você se relaciona com a comida. Se está comendo mais acelerado, para um pouco, saboreie, sinta a comida na sua boca, feche o olho quando você estiver comendo, se afaste das telas, porque muitas vezes o dia a dia a gente tem que responder e-mail, almoçar, dar conta do filho, preparar o prato do marido, organizar a casa, fazer um monte de coisa, e aí é preciso, de fato, com que você tente fazer uma refeição mais desacelerada. Então, fica aí o convite para você se perceber, e se você notar algo diferente, busque ajuda. É isso. Empreender e ensinar também impacta, né? Olha diretamente aí na saúde mental. Muito. Na minha e da do aluno. Assim, ensinar, como eu disse, quando eu estudei gastronomia, eu falei assim, ok, fiz o curso de gastronomia e agora o que é que eu vou fazer com ele? Além de, né, trazer essa técnica para minha produção, né, como empreendedora, precisava trazer essa técnica para o que eu estava me propunha a fazer. Certo, e o que é que eu vou fazer agora com isso aqui? Primeiro foi o livro, né, escrever o livro. Segundo foi, eu preciso reverberar isso, preciso levar esse conhecimento adiante. E levar esse conhecimento adiante é você estar aberto também a receber conhecimento, né? Porque principalmente na cozinha, assim, no ofício cozinheiro, né? Se fala muito de chefe de cozinha, né? Mas o nosso ofício é cozinhar, é ser cozinheiro ou cozinheira, né? E nesse ofício existe muito ego, né? O cozinheiro, ele muitas das vezes entende que ele sabe, eu já sei fritar um ovo. Eu não preciso que você me diga que o ovo perfeito precisa ser feito de tal forma, eu já sei. E não dá espaço para o conhecer, né? Então, quando
me volto para esse lugar de ensinar, né, dessa troca que eu acho muito bacana em sala de aula. Eu sou muito feliz quando entro na sala de aula, no laboratório de cozinha, é de ouvir, né, de entender qual o estágio daquele aluno, em que lugar ele está, né, e poder contribuir com ele, com a formação dele da melhor forma, assim. Não sei tudo, né? O professor ele não sabe tudo, assim como o médico ele não sabe tudo, Sim. assim como o advogado ele não sabe tudo, ele precisa de estudo, precisa estudar. O estudo é contínuo, o aprendizado é contínuo, né? Então, quando eu me vejo nesse lugar de ensinar, é levar tudo, toda a bagagem que eu vou absorvendo no dia a dia, no aprender, levar para aquela outra pessoa, para aquele outro ser que está ali do outro lado, me escutando, me dando aquilo que eu entendo que é o mais caro que ele tem de valor, que é o tempo dele. Sim, né? Então, eu dou muito valor à pessoa que para escutar. Né? Hoje a gente vive num mundo em que todo mundo quer falar. Na verdade, todo mundo quer saber tudo, né? Sabe de tudo. Sabe Acho de que tudo. esse avanço também tecnológico tem essa influência, porque todo mundo domina um pouco de tudo. Todo mundo é um pouco psicólogo, todo mundo é um pouco cozinheiro, todo mundo é um pouco videomaker, todo mundo é um pouco de tudo. E a gente precisa entender que todo mundo tem espaço sim no mundo, mas que a gente tem que saber parar, ouvir, aprender de fato. Com profundidade, né? Não é com superficialidade, né? Aprender com profundidade. Eu percebo muito, Andressa, por exemplo, tem pessoas que você conversa, sabe que está no melhor restaurante, trabalhando e tal, e você troca uma ideia assim, qual técnica você usa para fazer um bolo? Aí a pessoa fatia. Por quê? Porque vai no automático, é o que você fala, vai no automático, vai fazendo, não aprendeu como é que faz, vai no automático, mas não entende o porquê de uma gordura no preparo de um bolo, o porquê do açúcar, o porquê do leite, o porquê, aí é uma dica bacana para quem gosta de fazer bolo, por que fazer bolo com água é melhor, bolo de chocolate com água é melhor do que fazer com leite, né? Porque realça o sabor, porque valoriza o chocolate, porque uma pitadinha de sal no preparo de um produto de confeitaria melhora o sabor, dá uma qualidade melhor porque equilibra, né, o doçor daquele preparo. Então, a gente tem que estar, né, prestando atenção a esse movimento, entender, ter profundidade, saber o porquê de fazer um bolo, por que o processo é aquele. Por que você faz uma cremagem para depois você entrar, né, com um líquido, para depois você entrar com os secos. Existe um porquê, existe a técnica, né, por trás disso. E eu percebo que falta profundidade hoje em dia, né, no dia a dia das pessoas, né? E aí, falando de autoconhecimento, é você parar, entender o processo, compreender e reverberar tudo, aquele aprendizado, né? Sim, você trouxe essa questão do ego, eu me lembrei muito do programa de TV, né? O MasterChef. E que o MasterChef, ele traz ali chefes, né, que já tem uma bagagem, né? Já tem o lado empreendedor. E muitas vezes o negócio ainda está no processo. E o quanto é importante saber ouvir também o programa, embora o programa ele tenha o lado, né, que é mais sensacionalista, tem mais aquela questão mesmo de chamar o público para assistir, para trazer, porque tem também os perfis e as personalidades ali presentes. Mas a ideia é de olhar também como uma forma de aprendizado. De inspiração. A gente vai ter muitas inspirações. Mas, acima de tudo, a gente reconhecer que a gente não está no 100%, a gente está aprendendo, a gente está desenvolvendo. Eu aprendo aqui um pouco com o Vôlia, eu aprendo um pouco com a Andressa. E assim a gente vai fazendo essa troca, e uma troca que muitas vezes se torna algo grandioso em nossas vidas. É um insight que você tem que você nem passou pela sua cabeça, nem estava no seu radar. Sim. Né? Uma escuta, uma fala, um movimento que nem estava no seu radar. Essa questão de realities, né? De gastronomia especificamente, que teve aquele boom todo, hoje eu acho que deu uma acalmada, né? Nesse processo, mas ainda tem. Eu acho bacana, não acompanho muito, né? Não consigo acompanhar muito, mesmo porque o dia a dia acaba me consumindo. Geralmente são programas muito tardes, então fica complicado acompanhar. Sim. Mas é bacana, né? Alguns momentos que eu consigo ver é uma inspiração, é um prato, é um preparo,
uma junção de sabores, né? De produtos, de insumos que tá ali, que você nem, poxa, eu nunca imaginei que ia funcionar isso aqui, vou testar. Técnica. É uma técnica, é um negócio diferente. Então, assim, a gente tem sempre que estar com o olhar. Eu aprendi isso com uma amiga minha. A gente tem que olhar, ter o campo de visão de cima, sempre, em tudo que a gente faz. E não aquela visão de túnel, que eu aprendi essa semana, essa visão de túnel, porque a pessoa fica com visão de túnel. Explica o que é visão de túnel. É só a luzinha lá no É final. isso, e fica aqui. E essa outra minha amiga me trouxe, a gente precisa ter o olhar amplo, a gente precisa estar sempre olhando de cima. E não quer dizer que você é melhor, que você é snob, não. É que você, olhando de cima, você consegue ter uma visão ampla e saber, poxa, como num labirinto, né? No labirinto, quando você olha de cima, você sabe o caminho que você deve percorrer, né? Sim. Pode ter um percalço no caminho, e você volta, e você vai, mas você tem uma visão melhor daquilo ali. Né? Então, você olhar um reality show, outro dia, nas férias agora, eu estava com minha avó tem 94 anos, ela faz um bolo de tapioca maravilhoso. Sim. É uma receita dela, né? Ela tem um processo de fazer dela e a gente junta, fez o bolo, né? Eu falei, vó, você mexeu nesse bolo. Esse bolo não usava liquidificador. Eu me lembro que a gente fazia na bacia, mas vamos lá. Ou seja, ela já fazia de um jeito, hoje aos 94 anos ela faz de outro jeito e o resultado é bacana, é o mesmo. Né? O resultado é bom. E é um aprendizado, um detalhe ou outro que ela me trouxe naquele momento já me fez despertar, ó, posso usar isso aqui em tal preparo. Uma conversa, um fim de tarde, um bolo para a gente comer de noite, uma senhora de 94 anos. Né? Assim como jovens, né? Jovens que estão aí aspirando à cozinha e correndo atrás, né, do seu nome. Muitos jovens buscando um espaço nesse lugar da gastronomia. Sim, sim. Me diz uma coisa, avó, e a sustentabilidade? Como é que fica? Fundamental, né? Fundamental. Inclusive foi tema do meu TCC da pós, né? Cozinha sustentável, zero desperdício. Né? A gente ter o olhar para o mundo, né? Sair da visão de túnel e ver amplo. Né? A gente está nesse universo aí de problemas climáticos, a gente está nesse universo aí de muitas doenças, né? A gente comendo mal, comendo muito ultraprocessado, não olhando o alimento para nutrir, né? Olhando o alimento para consumir, né? O consumismo. Então, assim, a sustentabilidade, ela entra num lugar de conhecer mesmo, de autoconhecer, de não consumir só por consumir. Né? Quando você pensa em ser sustentável, né, de optar por uma vida mais sustentável, é de você parar, refletir, saber as suas escolhas, saber o que você está escolhendo, né? Pensar no aipim, por exemplo. Esse aipim é um insumo diverso, você pode fazer daquele aipim uma pizza, você pode fazer daquele aipim um pão, você comprar o aipim, fez o cozimento, comeu com manteiga hoje, sobrou um pouquinho, faz um pão para o dia seguinte, isso é sustentabilidade. Sim. Né? Ah, mas poxa, eu estou cansada de comer aipim com manteiga e fazer o pão com o que sobra, ok. Aquela casca do aipim que sobrou, a entrecasca, você faz uma lasanha, você usa como uma folha da massa, né, para fazer uma lasanha, você faz uma pizza, você faz um bolo, é diverso. Então, é usar o insumo por completo, né? A gente pegar um abacaxi, você destrinchar ele todo e consumir ele todo, lógico que a coroa serve para plantar novamente e você fazer um novo abacaxi. Mas o melão, por exemplo, é um alimento completo. Com a semente você faz um leite, com a casca você faz um bolo, com a polpa você come ou faz uma fruta, faz uma vitamina. Né? Então, sustentabilidade nessa linha de você pensar no alimento, no insumo de uso completo. Uma coisa que eu falo muito assim e trago nas cozinhas que eu convivo e no dia a dia, as sementes. A gente sempre tem um vasinho de terra na nossa cozinha, seca a semente, bota ali, cobre de terra, rega de vez em quando, vai dar os brotos. Corta aquilo ali, põe na salada. É um alimento rico, é vitamina, tá tudo ali, né? Então é sustentabilidade. Olha aí, fica a dica, né? É sustentabilidade. Então, sim. Esse viés, assim como o meio ambiente, olhar o meio ambiente, o zero desperdício,
É fundamental para o Sim. nosso futuro. E se a gente pensar, né, Vólia, o alimento a gente produz, a gente pode fazer. De fome a gente não vai morrer, né? A gente tendo uma terra, Isso. habilidades e domínio, não vai precisar, né? Isso. Se em algum momento na vida os industrializados deixarem de fazer parte aí das prateleiras do supermercado, a gente não vai morrer de fome. Isso. Tem solução, seu corpo ele vai continuar sendo nutrido. Agora, uma coisa bem particular. É desafio demais para mim entender e fazer na prática a cozinha sustentável. Né? Até porque muitas vezes é a falta do conhecimento, é a falta do domínio em si, de praticar, do fazer, do ter, do pensar assim na hora, dizer, poxa, isso aqui serve para aquilo outro. Porque a gente não para de fato, né? Para conhecer esse universo. E o que é que você pode trazer, Vólia, para ideias para que a gente possa desenvolver, quem não tem esse domínio na sustentabilidade? Eu acho assim, o mais importante é você experimentar. É você pegar um aipim, por exemplo, estou trazendo muito aipim, uma batata doce, come ela crua, come a casca dela, entende aquilo ali. Poxa, qual tempero que eu gosto? Por exemplo, as cascas de batata, eu não descarto, não jogo no lixo. Tempero com tempero limão pepper, com pimenta e sal, com páprica. Sim. E asso no forno, na airfryer. Asso. É um petisco, né? A batata, então assim, é você experimentar, poxa, disso aqui dá para fazer algo bacana. Todo alimento a gente consegue utilizar, acho que praticamente quase que 100% ele integralmente. Né? Como eu dei o exemplo do abacaxi. A gente usa a casca, a gente usa a polpa e a coroa a gente replanta para a gente ter. Né? Meu pai ele tem um sítio e hoje ele planta alface, ele planta limão, tem tangerina, tem manga, tem uma diversidade. Pimenta, de tudo um pouco. E é rico demais. Outro dia foi uma festa lá em casa, eu, ele e meu esposo, a gente cavando e tirando batata doce. O que aconteceu? Ele traz, né, o resíduo da cozinha, né, tudo que é de resíduo de casca ou de resto de alimento orgânico, né, casca de ovo, e ele vai lá fazendo, adubando a horta dele, né, tem lá as composteiras e tal. E aí, do nada, me apareceu um ramo de batata que ele não plantou. E desse ramo, provavelmente desses insumos que vieram, veio uma plantação de batata e foi uma festa. Então, você trouxe esse ponto de você plantar, de você ter plot que precisa de espaço. No apartamento dá para ter alguma coisa, dá para ter um coentro. Gente, o gosto é extremamente diferente. Eu como um alface do meu pai e como um alface comprado aqui, é surreal. É grosso, tem sabor, tem gosto, tem textura. O daqui é fino, né? Desmancha com um pouquinho de água que tem contato, ele desmancha. Então, assim, o fato de você plantar, de você colher, de você experimentar, de você sentir e imaginar. Cozinha é criatividade, é criar. Cozinha é criatividade, é criar. É você pensar, fazer uma pipoca e, poxa, posso saborizar aqui com o quê, meu Deus? Uma páprica. Poxa, posso saborizar aqui, vou fazer um caramelo de açúcar e dar um toque especial na minha pipoca. É uma diversidade de possibilidades. Eu acho que o mais importante é você estar disposto a experimentar. Né? É você comer Pronto, vou trazer um produto, assim, um insumo que foi o mais surpreendente para mim. Eu nunca gostei de jiló. Por quê? Jiló é amargo. Porque me diziam que jiló era amargo. Então eu nunca experimentei jiló. Ah, não gosto de jiló. Vou fazer um cozido. Ah, não bota jiló não, que eu não gosto. Né? E aí fui me envolvendo no mundo da gastronomia e tal. Participei de um projeto de extensão lá na Estácio, onde uma aluna trouxe um molho lambão ancestral, onde a base era o jiló. Tinha pimenta, mas também tinha o jiló. E aí eu falei, não, isso vai ficar amargando, né? E aí a gente experimentou e existe uma técnica de cocção daquele jiló para tirar o amargor. E foi surpreendente para mim. Outra vivência com jiló foi num evento do chocolate que a gente viveu no Centro de Convenções, onde o chefe ele trazia o açúcar, o ácido e o amargor, fazia uma junção daquilo ali e a gente tinha um alimento
delicioso, surpreendente, né? É você chegar lá em BH, que tem o famoso fígado com jiló, e você comer. Então, assim, existe técnica, né? O importante, eu trago esse exemplo porque eu não queria de jeito nenhum experimentar o Tinha uma jiló. resistência E quando eu com me jiló. permiti, eu descobri as diversidades, a possibilidade de tanta coisa que a gente conseguia fazer com ele, né? A gente pode fazer até doce de jiló. Olha só. Então é só você estar disposto, né? A experimentar, a conhecer, a entender e criatividade. Criatividade. Eu vejo muito por esse lado, que nem criança, né? Que tá ali experimentando, apreciando. Aí tem outra relação também com a comida, que são as crenças que a gente constrói em relação à comida. Então eu posso criar um bloqueio. A partir de uma experiência negativa que eu tive em algum momento da vida, eu crio ali um bloqueio. Eu não gosto de jiló. Jiló para mim remete a tal, tal, tal. E esse momento, né, esse trauma vivido, porque se torna um trauma na vida, faz com que eu realmente me feche. Né? Eu nem tente. Bloqueio. Né? A mente, a fala tem poder. Sim, né? Sim. Aí entra esse outro lado. Se permita. Isso. Experimente de outras formas. Isso. Tá? Então, se você aí tem um bloqueio com jiló, talvez não, né? Com jiló, né? Mas com outros alimentos, pense agora aí nesse alimento que você tem. Só pense. Agora imagine ele sendo feito de outras formas, de outras texturas, de outros formatos. De repente, esse novo alimento, né, que você possa construir na sua mente, seja justamente o que você precisa para desconstruir essa ideia e esse pensamento aí rígido desse alimento que foi concebido por algum tempo. A criatividade da cozinha traz muito esse olhar que você falou de criança, né? Panqueca verde do Hulk, por exemplo, né? É quando a criança não quer de jeito nenhum comer um brócolis, comer um couve, não quer comer nada verde, a gente vai lá, coloca na massa, faz aquela panqueca colorida e a gente consegue levar aquele alimento para aquela criança. Então é justamente não ter essa resistência, é experimentar. Óbvio, olha, você a vida toda comeu tudo? O jiló é um dos exemplos. Eu não comia mamão, eu não comia melão, eu não comia melancia, não comia diversas coisas e fui me entrando, mergulhando nesse mundo da gastronomia, que eu fui me permitindo, né? Mas não espere entrar no curso de gastronomia para se permitir. Vá para o curso de gastronomia se tiver afinidade, porque vale muito a pena, assim, o conhecimento, né, como um todo, em qualquer âmbito, em qualquer segmento, em qualquer curso. Mas se permitir fez toda a diferença. Né? Fez eu pegar uma melancia hoje com a casca, fazer um doce, fazer uma cocada, fazer um suco, tanta coisa, a semente da abóbora, né? Temperar, assar e comer como um petisco, enfim, é criatividade. Pois bem, eu tenho uma amiga, olha, pra gente só encerrar esse contexto, né, a Kelly. Kelly é futura psicóloga e a Kelly, ela sempre, quando a gente está junto, a reunião, o encontro, ela tem muito esse olhar sustentável. Então, a gente fala que ela tira leite de pedra, né, literalmente, porque ela transforma com poucos ingredientes, ou com as sobras, ou com algo que tá ali, a gente não tá dando tanta atenção em nossa casa, aquele ingrediente tá ali, e ela constrói sempre algo muito gostoso. Então, tem um dom também, né? Tem uma habilidade, tem um jeito, tem um olhar que é diferenciado para o processo. Talvez seja esse lugar do olhar de fora. Isso. Né? De olhar e analisar e construir. Isso. Né? E quem dera se a gente pudesse ter em algum momento da vida esse olhar. Então, se permita você também, experimente, se desafie e construa aí uma relação maravilhosa. Minha gente, eu preciso pausar um pouquinho aqui esse papo maravilhoso para falar, olha, dos nossos parceiros do Além das Sessões, que está aqui com a gente, né, contando com esse episódio, que é a Stock Prime, que é uma loja de vestuário feminino, onde a Josi te atende e leva a mala também para você ficar mais elegante, né, mais charmosa, mais bonita, e tem coleção nova aí chegando, então acesse o Stock Prime, eu vou deixar aqui na descrição o contato, a rede social, e você aí na sua primeira compra tem desconto, use o cupom STOCK10. E aqui a gente também tem mimo hoje, né, Valha? Tem mimo, claro, não podia deixar, né, de trazer umas gostosuras para a Andressa.
né? Eu Sim. trabalho com cozinha, com confeitaria artesanal. Olha, ganhei presente, tá? Então eu trouxe o sequilho, né, que é o carro-chefe da marca. E pão de queijo também que tem ainda, pão delícia. Pão O pão delícia. delícia também, que sai bastante. Para você experimentar e deixar todo mundo com gostinho de quero. Pois bem, viu? Vou deixar aqui também, vou olhar na descrição o seu contato para quem quiser ir, né, contratar, fazer encomendas e se deliciar, né? O Além das Sessões, gente, ele tá chegando ao fim. Tão gostoso. Me diga uma coisa, Vole, o que é que você diria para quem tá tendo a relação difícil com a comida hoje? Se escute. Acho que se escute, pare, se dê esse tempo, se dê a oportunidade de dar esse tempo para você, se escutar. Tem momentos que às vezes, até sem o celular, a gente come muito acelerado. Eu mesmo me percebo quando eu estou comendo acelerado e aí eu vou diminuindo, né? Então se escute, né? Antes de se alimentar, antes de fazer uma refeição, dê uma pausa, né? Respire e se alimente. Acho que é isso. Fazendo esse exercício, você chega Sim. lá, né? Comer compulsivamente, né? Um dos transtornos que você traz é justamente isso, é a gente comer com pressa. E aí a gente não dá tempo do seu organismo entender. Chega, já deu. Sim. Se escute. Acho que foi um grande assim, exercício para mim, né? Me escutar, me ouvir, entender o que é que estava acontecendo, o que é que cada alimento estava me trazendo, o que é que a atividade física, a corrida estava me trazendo. Sim. É se escutar, a todo momento. Pratique o autoconhecimento. Isso. Né? O nosso episódio vai estar chegando ao fim. Vou deixar aqui na descrição as suas redes sociais. E você aí que curtiu esse episódio, que quer mais outras vezes, vole aqui com a gente, já comenta, já curte, já compartilha. Siga também nas nossas redes sociais e aproveito para convidar vocês a nos seguir e se inscrever também aqui no YouTube e também lá no Spotify. Me diz uma coisa, com que você tem aí se alimentado? Não só de comida, mas também de constâncias, de escolhas, de muita sabedoria. A gente se encontra quinzenalmente aqui no Além das Sessões. Um grande abraço!